desde o começo do ano até de domingo passado. Que riqueza nessas palavras que o Daniel tem trazido para a gente. Quanto ensino, quanta coisa boa. E a minha oração hoje, que acredito possa ser a nossa oração hoje, é de que justamente nossas mentes sejam transformadas. A gente sempre fala dos nossos corações. Pode deixar aqui, querido. Aqui. Deus abençoe. A gente fala das transformações do nosso coração, mas na verdade o que às vezes a gente precisa transformar muito é da nossa mente, porque a gente fala muito do coração, porque quando a gente leva um susto é o coração que dispara. Quando a gente está com uma crise de ansiedade é o coração que dói. Quando a gente olha ao longe e enxerga o nosso objeto amoroso vindo, é o coração que dispara. Quando a gente está feliz, quando a gente está apaixonada. Mas o que às vezes a gente precisa transformar são nossos pensamentos, são as razões que levam a gente a fazer as coisas que a gente faz. E é nessa ideia que eu gostaria de às vezes a gente conversasse hoje sobre 4 pessoas que passaram no meio de todas essas histórias que o Daniel trouxe para nós desde o começo. Precisava antes só lembrar justamente de algumas pequenas coisas, de que o Daniel veio falando justamente de um barco, né? Um barco. Ney, a primeira vez que você está aqui hoje com a gente também, seja bem-vindo. Mas então só dar uma passada rápida nas ideias também, e para todos nós nos lembrarmos um pouco também. 2024 é de ser um barco onde nós estamos pilotando. E a grande ideia é que Jesus não está pilotando o barco. Quem pilota o barco somos nós. Nós temos responsabilidades, né? Jesus está no barco conosco. O barco pertence a Deus, mas quem pilota o barco somos nós. A responsabilidade de chegar bem, a responsabilidade de chegar mal, culpa, está em Romanos 8.1, nenhuma culpa há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, mas responsabilidades todos nós temos. Então eu gosto de falar dessa coisa da culpa, porque o culpado é aquele que assim, culpado, corta a cabeça, joga fora. Isso é Alice no País das Maravilhas, né? Cortem as cabeças. Nós não, nós aqui, igreja, família, corpo, nós temos responsabilidade, né? Com os irmãos, com quem está do nosso lado, com aqueles que vão chegar, e responsabilidade com os nossos erros, para que a gente possa corrigir todos os nossos erros também, né? Afinal, uma coisa que o Daniel comenta aqui, nós estamos aqui para ser recurso, não para ser demanda. Muitas vezes nós acabamos sendo recurso. A gente acaba sendo demanda, desculpe, a gente acaba tendo necessidades. É impossível alguém que esteja aqui e nunca foi demanda, né? Tiago, socorro! Pega o telefone e liga, né? Vamos bater um papo. Querido, tem uma conta aqui que eu não posso pagar. Quantas vezes assim, né? O próprio Alexandre, a Alzira, a Jussiane, igreja, ora, minha mãe está no hospital. No fim do culto a gente até precisa orar pela mãe da Jussiane e da Alzira. No hospital, levou um tombo, provavelmente uma hemorragia intracraniana, um derrame, não temos mais informação sobre isso, né? Sempre vai ter hora onde a gente vai ser demanda, onde a gente vai ter necessidade, mas a maioria das vezes nós precisamos ser recurso. Uma coisa que o pastor Douglas Gonçalves, lá do Jesuscope, insiste muito: tudo que foi criado para resolver algum problema. Precisava apoiar meu caderno para falar aqui, alguém inventou o púlpito. Precisava deixar registrado tudo que ia fazer aqui, tudo que ia ser dito, alguém inventou uma caneta. Precisava ser gravado, e todos precisavam ouvir bem tudo que eu estou falando, porque até minha mãe fala que eu falo baixo demais. Inventaram o microfone, e inventaram a gravação, para que quem não está aqui hoje possa ouvir depois. Tudo que foi criado para resolver um problema. E daí fica a pergunta: você foi criado para quê? Qual o problema? Qual problema você pode resolver? Qual problema às vezes está do teu lado, aqui hoje? Qual problema às vezes está do teu lado dentro da empresa? Qual problema às vezes está dentro da casa? Nós não somos igreja só aqui, nós somos igreja em todo lugar onde nossos pés tocam. E como corpo,
Todos nós precisamos e podemos ir juntos. Uma coisa que o Daniel comentou, e já vou passar inclusive num dos personagens, você até pode ter vontade de andar sozinho. Muitas vezes a gente até tem esse anseio, alguma coisa assim, de quero ficar quieto no meu canto. Às vezes isso é legítimo, às vezes a gente precisa de um tempo sozinho para chorar as mágoas da gente sozinhos também, mas andar sozinho, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei dos caminhos aonde eu devo chegar, aonde eu posso chegar. Eu sei. Me assustei quando eu vi o Daniel lembrando de que essa é a fala do diabo. Essa frase tem autor, e o nome desse autor é Lúcifer. Quero lembrar de uma conversa que eu tive outro dia com a Bianca, aonde daí a gente conversando, exatamente sobre essas coisas assim. Mas então, peraí, pai, e os meus sonhos? Aonde que vão parar os meus sonhos? Eu falei, aí a conversa muda um pouco. Porque a hora que a gente, inclusive, entende de que Deus tem sonhos maiores do que os nossos, a gente começa a viver os sonhos dele e descobre que os sonhos dele são muito maiores do que aqueles que a gente tinha. Mas e os meus? Aí eu vou fazer uma pergunta para todos os pais e mães aqui. Quem aqui não gosta de dar um presente para um filho obediente? Para um filho carinhoso? Para um filho cuidadoso? Para um filho que se derrama? Para um filho que sempre está junto? Para um filho que está caminhando? Filho birrento é uma tristeza, meu Deus. Socorro, filho birrento. A gente, né, não vou nem falar. Mas os filhos que estão ali presentes, que fazem de tudo para andar junto com o pai. Qual é a alegria de um pai de dar um presente para um filho desses? Aí nessa hora onde a gente está andando nos sonhos de Deus em obediência, por gratidão, os nossos sonhos começam a se tornar realidade dentro dos sonhos de Deus. E às vezes nem das formas que a gente sonhou, de formas muito maiores como a gente imaginava. Deixo um testemunho rápido de que eu, quando era pequeno, eu tinha 4 anos de idade, eu queria ser professor e queria ser médico. Queria ensinar e queria cuidar de pessoas. Se eu tivesse seguido o meu sonho, eu estava enfiado dentro de um hospital, sem demérito algum aos médicos, ainda bem que o Evanovski não está aqui hoje. Né? Fundamental. Mas hoje eu já sou formado em contabilidade, em psicologia, já estou fazendo a faculdade de teologia, acabei me formando justamente para cuidar de pessoas, ensinar pessoas. Ensinando adolescentes, ensinando, fazendo discipulado, fazendo um monte de coisas que eu jamais poderia fazer se eu estivesse numa sala de aula. Se eu estivesse numa sala de aula, talvez eu fosse ser professor de história, professor de matemática, adoro matemática. Né? Mas como melhor às vezes ensinar os caminhos da palavra do Senhor, plantar sementes vivas na vida de pessoas. O meu sonho de ser professor foi multiplicado 50 vezes, se não mais. O meu sonho de cuidar de pessoas, que era o sonho de ser médico, não para de crescer, todo dia uma pessoa diferente, todo dia alguém diferente. Então os nossos sonhos acabam achando lugar, e a gente acaba descobrindo que os nossos sonhos também sempre foram os sonhos de Deus. Por isso que às vezes a gente não deve andar sozinho. E última coisa, só para falar das lembranças das pregações que o Daniel fez. Missão para todos nós, esse ano a gente pode ter, em uma simples frase, Ministério de Reconciliação. Você pode chamar de discipulado, você pode chamar de, né, do que for, evangelismo de rua, evangelismo aqui, evangelismo na escola, não. Nossa grande missão é simplesmente reconciliação das pessoas com Deus. O mundo quebrado que a gente vive, das pessoas que às vezes não têm valor até com o que elas olham e enxergam no espelho, o que dirá com o que elas enxergam do mundo. Agora, a partir do momento que a gente consegue, que nós conseguimos nos reconciliar com Deus, todo o restante passa a ter sentido, até essa pessoa que a gente encontra no espelho todo dia. Então essa é a ideia justamente do trabalho para o ano, Ministério de Reconciliação com Deus. Mas em todos esses tempos que a gente passou falando da viagem, falando dos barcos e dos personagens que passaram nos barcos com a gente, barco que afunda, barco no meio da tempestade, gente jogada para fora de barco, né? Gente tentando fazer motim dentro de barco, gente tentando fugir de barco, era muita coisa. Nossa, acho que tem gente que o Daniel falava
que a gente já está até meio enjoado de tanto barco navegando aqui. Eu queria falar sobre 4 pessoas, 4 personagens que a gente viu no meio desse caminho. De novo, justamente esse foi um dos motivos que eu até estava fazendo oração ali em cima, que essas sejam palavras de luz e de caminho, de verdade, de libertação para as nossas vidas. Não seja de forma alguma palavra de condenação e de juízo. Deixa o coração ouvir a voz do Espírito Santo, né, sobre o que talvez um desses personagens possa ser até mesmo cada um de nós dentro da igreja esses dias. E a gente precisa começar falando do primeiro de todos que ele falou, que é Jonas, um profeta. Um homem que tem conhecimento das coisas de Deus. O que é um profeta? Né, não sei se todos sabem, mas um profeta não é um adivinho. Ele não fica assim, anotem os 6 números da Mega Sena que nós vamos ganhar. Não fica fazendo previsões astrais. Uma das definições mais simples que eu ouvi de um pastor, Ângelo Basso, o nome dele, ele falando que o profeta é aquele que é o amigo de Deus e o que está disposto a ouvir o que Deus fala. Só isso. Deus sempre está falando. Quem de nós está disposto a ouvir Deus todos os dias, todo o tempo, toda hora? Os profetas estão. São esses que simplesmente abrem seus ouvidos e abrem seu coração para trazer as palavras que Deus está falando à igreja. E muitas vezes a igreja não tem condição, ou muitas vezes não tem o dom, ou muitas vezes não tem ferramentas para ouvir. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus. Jonas era um deles, que conhecia às vezes a voz de Deus, mas sabendo o que ele podia fazer, ele entra na armadilha. Eu sei o que é melhor. De quem é essa frase? Deus está errado de salvar aquela cidade. O quê? Tremenda coragem de olhar para Deus e dar de dedo em Deus assim, você não vai salvar aquela cidade, eu não vou fazer isso, né? Mas, e quantas vezes nós, às vezes, estamos nesse mesmo lugar? Vá lá falar com fulano. Eu não. Ora para fulano, porque fulano está precisando. Você não sabe o que ele fez para mim. Você não sabe a história dessa pessoa, aonde ele anda, com quem ele anda. Deus não está nem aí com essas coisas. Quantas vezes ele dá, às vezes, algumas missões para nós, e nós acabamos nos escondendo no fundo do barco, exatamente como Jonas fez, dormindo profundamente, se escondendo, às vezes, em meio à sua depressão. Isso é uma coisa que para mim chamou muito a atenção, né? Jesus dormia no fundo do barco, enquanto estava a tempestade. Ele estava em paz. Jonas dormia no fundo do barco, porque ele estava em paz. Uma das características, inclusive, da depressão, é a fuga através do sono. Você também não sai da cama. Você se esconde de tudo e de todo mundo, até de você mesmo, dormindo inclusive. Então, Jonas estava fazendo exatamente isso e trazendo prejuízo. Isso é uma coisa que chama muita atenção na ideia, quando o Daniel trouxe para nós. No meio daquela história, no meio do barco, todos navegando, a tempestade se abateu sobre o barco. Para o barco não afundar, eles começaram a fazer o quê? Jogar todas as cargas fora. Então, quando Jonas não começa a cumprir sua missão, o Jonas também começa a trazer prejuízo para todos aqueles que estão em volta. Quantas vezes, às vezes, nós não seguimos o nosso caminho, né? E às vezes até a gente não percebe, porque a gente está enfiado no fundo do barco dormindo, e a gente não está vendo o quanto os outros estão sofrendo em volta da gente. Foi a pergunta que 2 domingos seguidos o Daniel fez. Há algum Jonas aqui hoje? Não sei. Que o Espírito Santo nos guie. Eu não sei porque essas perguntas precisam ser feitas, mas eu só sei que eu fico vendo as mensagens que têm sido trazidas, e eu fico imaginando justamente com as pessoas que forem chegando, os lugares aonde nós tivermos de ir, os lugares onde nós tenhamos de dar testemunho, os lugares onde a gente precise justamente dar esse testemunho tremendamente simples do ministério da reconciliação, seja em casa, seja no trabalho, seja no trânsito, seja numa reunião das mulheres. A Camila não está aqui hoje, mas na academia, enquanto ela está treinando,
né? O Lutunda, enquanto está correndo na rua, depois de ter comido jiló de manhã cedo, meu Deus. Por que não na escola, como diretor, reconciliando tudo, como bombeiro no trabalho, os contadores, coitados dos contadores, né? Socorro. No trabalho, são respostas que a gente precisa ter. Não seja um Jonas aonde você estiver, cumpra o teu papel. Segundo personagem que tinha no mesmo barco com Jonas, e também foi uma coisa que chamou muita atenção, aquelas pessoas que estavam junto com ele, tiraram a sorte, fizeram uma série de coisas ali, descobriram, contaram, viram toda a história. Ah, foi você, joga para fora do barco. Antes de jogar para fora do barco, pede perdão a Deus, ao Deus dele, porque não era nenhum dos deuses deles, todos os marinheiros pagãos de outros países, né? Então eles pedem perdão ao Deus dele e jogam ele ao mar. A partir do momento que o mar se acalma, aí eles olham assim, opa, fizemos uma coisa certa, era o que o Deus dele estava exigindo. Antes que esse Deus cobre alguma coisa de nós, vamos sacrificar. Podem ler no texto lá, justamente eles dentro do barco lá, eles sacrificaram, oraram e agradeceram ao Deus de Jonas. Isso significa que eles se converteram ao Deus de Jonas? Não. Os costumes da época, onde se tratavam de divindades, com D minúsculo, onde havia necessidade de pagamento aos deuses, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Opa, vamos sacrificar em gratidão para que continue tudo bem. Opa, parou de chover, a colheita não vai dar certo. Então, para que venha a chuva, eu preciso sacrificar o Deus da chuva. Faz um sacrifício como pagamento para receber alguma coisa, né? Precisamos ir para a guerra. Nós precisamos ganhar. Temos que perder o menos de soldados possíveis. Vamos fazer um sacrifício, vamos fazer um pagamento para essas pessoas. E eles se converteram? Não. E uma coisa que às vezes foi chamada a atenção quando Daniel comentou assim, nossa, mas fulano está indo para a igreja. Mas ele se converteu? Por que está indo para a igreja? Ah, mas ele está dando dízimo. Mas por que ele está dando dízimo? Para pagar uma conta a um Deus a quem deve alguma coisa? Não, mas ele está ajudando os outros, ele está contribuindo com a obra. Tem uma creche que ele paga um monte de coisas lá, tal tudo, e ele está ajudando aquele povo lá, né? Mas ele se converteu? E todas essas coisas são legítimas. Todas essas coisas precisam e devem ser feitas. Todas essas coisas fazem parte da razão da nossa essência de vir à igreja. Mas justamente, resgato até a conversa que eu estava tendo com a Bianca outro dia, eu venho na igreja domingo, mas não porque eu devo algo a Deus, eu não devo nada para Deus. Se eu devo gratidão, eu devo amor, eu venho aqui por devoção e vontade de derramar da minha vida, de servir, de sorrir, não importa a conta bancária, não importa a doença, não importa o que seja, é a vontade de falar e fazer, executar esse ministério de reconciliação em qualquer lugar que for. E eu dou meu dízimo porque eu sei que Deus é dono de todas as coisas que eu tenho. E eu só tenho um carro, tenho uma casa e tenho um trabalho porque Ele permite. E se um dia Ele tirar, glória a Deus, eu estou indo para outro lugar, já vamos chegar lá. E se um dia um filho for parar no hospital, muito difícil essa parte de em tudo dar graças. Tem gente com a mãe no hospital hoje. Vocês estão com os filhos no colo hoje. E se estivesse no hospital? Não tem nada a ver com a igreja, mas me permitam só, até essa semana eu vi uma coisa de um negócio de sabedoria chinesa. A gente começa a ler, estudar uns negócios assim, começa a estudar umas coisas muito doidas. Mas às vezes tem coisas que podem ser aproveitadas. O fazendeiro chinês perdeu o cavalo dele. O cavalo mais importante, o cavalo mais bonito, o procriador da fazenda.
E o cavalo foi embora. E todo mundo olhou assim, nossa, que tristeza. Só que esse cavalo fugiu e esse cavalo no dia seguinte voltou. Voltou trazendo o filho dele, que estava em viagem, tinha sido assaltado, se perdeu na estrada. E o cavalo achou, e o rapaz reconheceu o cavalo, subiu no cavalo e o cavalo trouxe ele de volta para casa. Nossa, que maravilha! E o cidadão olhava assim, deixa o amanhã trazer a resposta. Aí no outro dia, o rapaz saiu para cavalgar com aquele cavalo. E o cavalo deu uma empinada e o rapaz caiu e machucou, quebrou uma perna, machucou as costas, teve que ir para a cadeira de rodas. E todo mundo, nossa, que desgraça. Deixa o amanhã trazer suas respostas. E na semana seguinte vieram os oficiais do exército dizendo, essa província vai entrar em guerra. Todos os com menos de 25 anos e com capacidade física precisam ir para lutar e defender o seu país. Ninguém sabe quem vai voltar. Meu filho está numa cadeira de roda com as pernas quebradas. Nossa, que maravilha! O que é bom? O que é ruim? Como a gente sabe o que é bom e o que é ruim? Lógico que quando a gente está com alguém, né, com uma pessoa querida no hospital, alguma coisa, a gente não vai soltar foguete. Mas em quem você confia? Em quem nós confiamos? Quando a gente bate o carro. Eu já contei algumas vezes aqui, na pior batida de carro que eu tive até hoje, no meio das 17, não se assuste, é fato, eu bati o carro 17 vezes, só 2 foi culpa minha. As outras 15 bateram em mim. Mas na pior de todas as batidas, que foi onde eu conheci um piá, e nos 2 carros deu perda total. Nós 2 saímos andando de dentro dos carros. Fiz amizade com o rapaz, ele virou meu paciente na parte da psicologia. Depois de alguns anos, o pai dele veio me procurar, porque a gente teve chance de resolver um problema entre o rapaz e o pai. O pai queria que ele fosse engenheiro, ele queria ser fotógrafo. E o pai não aceitava. A gente conversou, resolveu aquilo e ponto. Né? Alguns anos depois, esse pai vem me procurar novamente, porque o caçula de 17 anos estava se envolvendo com drogas. E qual foi a solução para aquela história? Simplesmente reconciliação, perdão, reconciliação com Deus. Uma história de um pai e um filho restauradas, uma vida salva. E como que tudo começou? Com a batida do carro, onde deu perda total nos 2 carros. 5 dias depois da batida, eu quase fui parar no hospital. Não sei se alguém já teve problema com tendinite na musculatura da coluna, aqui em Valdir. Por causa da batida com a torção, e o carro girou um 360 no ar, assim, eu tinha problema de tendinite na coluna. Só doía para respirar. Cada respirada assim, meu Deus. Mas tudo isso resultou na história de um menino de 17 anos que foi salvo. Eu bati o carro toda semana, se precisasse. Kátia, eu não estou chamando isso, por favor. Né? Mas em quem a gente põe a confiança da gente quando essas horas chegam? Não? Então esses que estavam sacrificando no barco, e quantas vezes nós às vezes também estamos aqui dentro da igreja, às vezes sacrificando. Pensando nas coisas e está tudo bem, paga a conta, está tudo ruim, paga a conta para ver se melhora. Não. A gente tem que servir porque a gente ama, porque a gente entende, porque a gente sabe o nosso lugar de filho. Já vamos chegar ali na frente também. Em Mateus 8, que foi uma outra história que o pastor Daniel passou, as 2 primeiras estavam no livro de Jonas, essa está no livro de Mateus, no versículo 8, quando Jesus fala para aqueles discípulos assim, para eles atravessarem o lago, vamos para o outro lado. E Jesus entra dentro do barco com eles, e Jesus vai junto com eles no barco, e o barco, para variar, é açoitado por uma tempestade à noite. Né? E qual é o discurso daqueles que estão dentro do barco? Andando junto com Jesus, vendo Jesus fazendo milagres, curando leprosos, curando, né, gente, mãos ressequidas, levantando paralíticos, ressuscitando mortos. Eles vão e dão de dedo na cara de Jesus. Tu não te importas que nós morramos? Aí eu me olho no espelho.
Porque às vezes na hora que eu bati o carro, assim, eu preciso do carro para trabalhar. Você não se importa que eu estou sem carro agora? Por isso que eu digo de coração aberto, não é fácil a hora que a gente passa pelas dificuldades. Mas depois de ver toda a história até chegar no final, fica fácil da gente entender. Mas muitos de nós, às vezes, somos esses que estão andando junto com Jesus dentro do barco, mas não conhecem quem Jesus é. Não confiam, porque Jesus, quando entrou no barco, falou com eles: vamos até o outro lado. Se Jesus falou, vamos até o outro lado, é sinal de que todos vão chegar. É a promessa, é a palavra, e ele está ali dentro do barco, e a gente duvida e às vezes acha que o barco vai afundar. Socorro! Quantas vezes, às vezes, nós também nos encontramos nesse mesmo lugar? Né? Andando com Jesus e sem conhecer ou sem dar o real valor ao que Ele pode fazer. E para terminar, eu preciso falar das últimas duas pessoas, que daí a gente vai ver em Atos 27, que daí foi outra história de barco, outra história de tempestade, dessa vez o apóstolo Paulo dentro do barco, e o apóstolo Paulo falava para todo mundo, né, não vão, e o pessoal ia, ele dava os avisos e o pessoal não prestava atenção nos avisos que ele estava dando. Eles ficaram 14 dias dentro de uma tempestade no mar, até que eles chegaram numa determinada manhã, depois de terem começado a ouvir o apóstolo Paulo falando, e eles eles conseguiram entender que eles estavam chegando perto da praia, quando eles tiraram as medidas do fundo do mar. Eles lançaram as âncoras para ver se eles estavam num lugar seguro, e de fato eles estavam num lugar seguro. E aqui começa às vezes um pouco de resposta para quando a gente está nesses três lugares, de Jonas, das pessoas que sacrificam, daqueles que às vezes estão andando com Jesus, mas às vezes a gente não consegue ou não tem coragem de entender e se entregar às vezes com Jesus. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando o Daniel falou na semana passada. Chegou uma hora onde eles olharam, a praia está ali, o barco está aqui. Pelo relato do texto, a esperança havia se esvaído. Não havia mais nem esperança. Eles já tinham quebrado as armações do barco e jogado fora. Eles já tinham jogado toda a carga que eles tinham fora. Eles já tinham feito uma última refeição e o trigo que tinha sobrado, eles tinham jogado fora. Eles não tinham mais nem o que comer dentro daquele barco. Depois de 14 dias sobrando ao vento com aquele barco assim, eles olham e veem a praia. Chegou ao desespero tal deles olharem assim, não, os prisioneiros vão fugir, mate os prisioneiros. Metade do povo quis fugir, quiseram fazer motim, joga os barcos na água. Paulo até falou para os soldados, se eles fugirem, todos morrem. Cortaram os barcos salva-vidas e jogaram os barcos salva-vidas na água. Você imagina, você quer algo mais desesperador do que isso? Não tem barco salva-vidas, não tem mais remo, não tem vela, e o que você faz? Aí que me assustou, na hora que o Daniel falou semana passada. Viram a praia, tinha uma única vela ainda que podia dar uma forma de direção para aquele barco. Cortem as âncoras e cortem os lemes. Em Atos 27:40, cortando as âncoras e desatando as cordas que prendiam o leme, seguiram em direção à praia. Quantos de nós temos coragem de cortar as cordas e soltar as âncoras? Quantas âncoras às vezes nos seguram? A âncora é o que dá segurança. A âncora é o que faz o barco ficar no lugar quando justamente os ventos estão indo e tudo aquilo está vindo e vindo. E eu não sei, eu nunca tive numa tempestade em alto mar, mas a gente já viu algumas, né, pelo YouTube. A gente tem hoje chances de ver essas coisas pela internet, assim, absurdo.
aqueles navios gigantescos assim, com pilhas de contêiner. O navio levanta tanto assim que, não sei se vocês já viram, as pilhas de contêineres caindo no mar, de tão alta que é a onda, que um navio de quase, sei lá, acho que 80, 100 metros de comprimento, um navio daquele quase tomba. E a única coisa que você pode fazer é cortar as âncoras e soltar o leme para abrir mão absolutamente do controle de tudo que você possa ter. Eu não sei vocês, mas eu me assusto terrivelmente com isso. Mas na hora que a gente corta as âncoras e desata o leme, é a hora que a gente pula para fora do barco para andar também. Eu quero deixar também uma palavra, depois eu vou mandar no grupo da igreja, uma pregação que eu escutei de um rapaz lá, que ele é quem conhece a banda Morada, é o Brunão, ele é o vocalista do grupo Morada. Vocês imaginem o que é um vocalista de uma banda de louvor ter um tumor de câncer nas cordas vocais. Só que o testemunho dele, o vídeo completo, dá quase 1h30, mas digo para vocês, vale muito a pena ouvir. Era um câncer tão raro que ele tem justamente documentado que ele foi o câncer desde 1800 e não sei quando isso começou a ser registrado. Ele é o caso 289 no mundo, de tão raro que é o problema que ele teve. Para um cantor, para alguém que vive da palavra, vive com um microfone na mão, vive falando, isso é o fim de todos os sonhos. Agora, uma mensagem que ele colocou ali, lembrando da questão do último personagem, que eu preciso falar a respeito de um barco hoje. Quando Pedro pula para fora do barco, quando Jesus chama e Jesus dá a ordem para ele. E justamente quando Jesus chama ele, venha para fora do barco, eles também no meio de uma tempestade. Eu não sei se todos vocês já assistiram, tiveram chance de assistir pela Netflix o programa do The Chosen, Os Escolhidos. Já tem 3 temporadas na Netflix, maravilhoso, né? Eu ontem, inclusive, assisti mais uma vez a cena, justamente quando Jesus encontra os discípulos no barco. E eles estão no meio do barco, no meio da tempestade, pescadores, vento, raio, a gente romantiza muito às vezes quando a gente diz, Pedro andou em cima das águas, a gente pensa que ele estava ali no meio do lado do Parque Barigui, as capivaras assistindo do lado, uma coisa bonitinha assim. Não, eles estavam desesperados dentro do barco da mesma forma como os outros estavam lá junto com o apóstolo Paulo, cortando as cordas e soltando as âncoras. Eles remavam por horas e não chegavam em lugar nenhum. De repente, no meio de um raio, assim, eles olham assim uma silhueta de uma pessoa de pé em cima da água, assim, dizem, é um fantasma. Meu Deus, os caras quase pularam para fora do barco. É assustador demais um negócio desse. Quando depois dá mais um raio, eles olham assim, um tem sei lá, eu acho que é Jesus. Como assim? E o que você ia pensar de alguém, tudo bem que você viu ressuscitando mortos, curando enfermos, mas de repente o cara está andando em cima das águas. E todo aquele vento e toda aquela tempestade e tal. E Jesus pega e fala para ele assim, Pedro fala para Jesus, né? Se realmente é Jesus, manda que eu saia do barco. E Jesus fala, venha. E Pedro fala, daí essa que é uma das grandes lições que eu acredito que fica nesse momento. Pedro caminhou sobre as águas? Não. Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus. Naquele momento de descer do barco, contra qualquer coisa que a gente possa imaginar, ele cortou as âncoras e desamarrou os lemes. E no meio de uma tempestade, com todo aquele barco, assim, aquelas ondas, aquelas coisas gigantescas, ele põe os pés para fora do lago. E ele começa a andar sobre a palavra, sobre a promessa, sobre as coisas que Jesus tinha derramado sobre a vida dele, sobre não temas, sobre não tenha medo, sobre a palavra que traz esperança todo dia, sobre as misericórdias que se renovam todo dia, sobre tudo que a gente ouve todo dia, onde não importa o mar que a gente está, Ele vai estar conosco.
E ele põe os pés para fora do barco e ele começa a andar em cima das águas. E quando que ele afunda? Vocês imaginem um pescador. Ele era filho de pescadores. Ele era neto de pescadores. Quantos amigos, quanta gente da família ele não perdeu naquela exata situação que ele estava ali agora. E pior que nem barco ele tinha. O barco estava lá. Jesus estava ali. E, socorro. E de repente vem uma onda e bate nele. E ele começa a olhar o vento, ele começa a olhar as coisas. Uma coisa interessante que às vezes a gente acaba aprendendo, não é a água que está fora do barco que afunda o barco. Não sei se vocês já pensaram nisso. O que afunda o barco é a água que a gente deixa que entre dentro do barco. Você pode estar no meio do maior de todos os oceanos, lá bem no meio do Pacífico. Você pode ter o barco que for, tanto de água que for, o oceano tem lugares lá, Fossas Marianas, 11 quilômetros de profundidade. 11 quilômetros de profundidade. E você não afunda, porque não tem água dentro do barco. O barco começa a afundar quando a gente deixa a água entrar. E o que Pedro estava fazendo naquela hora? Foco em Jesus. Não olhava as ondas. Não olhava. Isso na cena do filme ficava bem claro. Isso é uma coisa que é uma lição que eu também falo de coração. Eu também preciso aprender muito. Falando todo dia. Mas e como que a gente foca? Eu acho que eu mesmo já dei esse exemplo aqui umas 4, 5 vezes. E vou continuar repetindo até que eu mesmo consiga aprender. Mas Jesus está ali na frente. E eu não vou tirar os olhos dele. E eu vou continuar seguindo o meu caminho. E a Natasha está aqui do lado, assim, com o braço abaixado, assim, ela está se mexendo na cadeira. Mas eu estou focando em Jesus. O Bruno está lá na escada, só dá para aparecer a cabeça dele ali na escada. Mas eu estou focando em Jesus. Eu sei que o Charles levou a menina para fora e ele não tem ninguém. E o Thiago acabou de coçar o cabelo agora, certo, Thiago? Mas meu foco continua em Jesus. E as ondas estão aqui e o vento continua batendo. Mas o foco continua em Jesus. E eu larguei as âncoras, e eu cortei o leme, e eu cortei todas as amarras que me prendiam, e eu não tenho mais controle sobre o caminho. A única coisa que eu tenho é o foco que eu tenho em Jesus, e eu vou andar para Jesus. E a Claudete acabou de se ajeitar na cadeira para o lado, assim, e o Zezinho está olhando para o lado para ela também. Mas eu não perco o meu foco em Jesus. Certo? Como isso é difícil. Mas como isso é maravilhoso. Porque a hora que a gente consegue testemunhar, a hora que a gente consegue entender, a hora que os outros que estão olhando para nós e conseguem ver em nós uma fé absolutamente inabalável. É isso que o Salmo 23 fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que estás comigo. Então o nosso desafio hoje, moçada, pensando nessas 5 pessoas que a gente falou, numa fé que a gente pode sair daqui estruturada em razão. Isso é uma coisa importante. Estruturada num relacionamento, não é uma fé cega, não é uma fé, desculpe o termo, não é uma fé burra. Não é uma coisa que não tem sentido. Eu sei quem é meu Pai. O apóstolo Paulo falava, eu sei em quem tenho crido. Eu não creio em coisas, eu creio em Deus. Eu creio num Pai que me ama. E nessa hora de ter essa fé estruturada em razão, que a gente consegue não olhar para os boletos, não olhar para a conta bancária. E quanto testemunho a gente já ouviu e já ouviu aqui na igreja e ouve fora daqui da igreja, dos milagres que acontecem. Na mesma hora que às vezes a gente viu alguém que já ligou assim, fulano, tenho essa conta para pagar e não tenho como. Quantos de nós às vezes já não ouvimos ligações também assim, fulano, eu precisava pagar essa conta e eu não sei como você sabia, obrigado por você ter pago ela para mim. Quantos testemunhos desses a gente já não teve aqui? Testemunhos de cura, testemunhos de milagre. Tudo isso embasa e coloca o chão para que leve a gente, para a gente poder andar sobre essa palavra. Para que a gente possa também andar sobre as águas. E a oração justamente hoje é essa. Que Deus nos dê forças para a gente cortar as cordas
e soltar as âncoras. Que Deus nos dê forças para a gente soltar os lemes das nossas vidas e deixar que Ele seja aquele que vai nos levar de volta para a praia, para que a gente possa chegar em segurança, porque daquelas 276 pessoas que estavam no barco, nenhuma morreu. Todas chegaram lá, a partir inclusive também da palavra de um homem, que era o apóstolo Paulo, recebida por um anjo, pela autoridade do Senhor. Paulo também caminhou, ele sozinho, sobre aquela palavra, e 275 pessoas foram salvas junto com ele, naquela praia, naquele dia. Difícil, né, moçada? Por isso que eu estou sentado aqui hoje, assustado que nem vocês, pedindo força para Deus da mesma forma. Eu queria até te convidar para a gente ficar de pé, para que a gente possa orar juntos. Cada um de nós aqui sabe que cordas precisam ser cortadas. Muitas vezes são cordas que não trazem segurança, são cordas que nos prendem a um passado que precisa ser deixado para trás. Cada um sabe quantas vezes pegou o seu leme e disse para Deus: eu sei o que é melhor. Que o Espírito Santo fale nos nossos corações agora, para que a gente saiba e possa se entregar, caminhando sobre a palavra da mesma forma como Pedro caminhou. Pai, eis-nos aqui, teus filhos, e hoje a gente quer entregar, Pai, nas tuas mãos, nossos corações. Queremos entregar nossa vida, queremos entregar nosso querer. Queremos pedir, Deus, que a tua mão nos guie, que tua mão aponte a praia, que tua palavra se derrame, Deus, com força, com alegria e com carinho, como sempre acontece sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter a certeza do caminho que nós precisamos seguir. Aqueles que já sabem o caminho e o objetivo a ser seguido, que o façam, que sigam, que se entreguem. Aqueles de nós que não sabem ainda aonde podem ou devem chegar, que tua revelação fale alto aos nossos corações. Mas principalmente hoje, Pai, o nosso pedido é que nós possamos caminhar com toda certeza, com toda a liberdade, com toda a confiança, Deus, sobre as palavras que recebemos todo domingo, sobre as palavras que recebemos a cada instante que colocamos nossos joelhos no chão, sobre tudo aquilo que recebemos lendo a tua palavra, Pai. Que tudo isso cale os medos do nosso coração, cale nossas angústias, cale as dificuldades que nós olhamos em volta, quando nós olhamos a tempestade, quando nós olhamos o vento, quando nós olhamos as circunstâncias. E, Pai, dá-nos força, coragem, sabedoria, Deus, e coração quebrantado, para não perder o foco no teu Filho Jesus. Porque a partir desse momento, que nós podemos ter a chance de cortar as cordas das nossas âncoras e desatar as cordas dos nossos lemes, Deus, para que a tua mão nos guie, para que o teu querer nos guie, para que a gente possa chegar e viver a plenitude dos teus sonhos para a nossa vida, e a gente possa derramar isso para todos aqueles que estão à nossa volta, para todos aqueles que são o alvo da nossa oração. Que esse amor se derrame a partir da confiança de todos nós, que é um pedido que nós fazemos. Deus, dai-nos coragem e certeza para que a partir de hoje nós possamos caminhar sobre a tua palavra, sem âncoras e sem leme. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Amém, igreja? Povo de Deus, vamos em paz. Que Deus nos abençoe a nossa semana. Que Deus abençoe esses dias de descanso. Domingo que vem o pastor Daniel ainda não está aí também. Ele está fazendo uma viagem lá, aqueles pacotes de férias que sobraram do tempo lá da pandemia, lá que ele conseguiu jogar para hoje ainda. Graças a Deus, pelo menos ele não perdeu a viagem dele, né? Mas semana que vem o pastor Daniel não está aí também. Tiago, é você que prega semana que vem, né? Isso. Mas semana que vem nos encontramos de volta. Por favor, dê um abraço em quem está do teu lado. Leve um sorriso para casa. Que Deus nos abençoe e nos leve com muito carinho e muita proteção em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus acompanhe, Deus acompanhe.